Muito bem, galera, estamos na área. Este é o Máximo da Bola, o seu programa esportivo mais corneteiro de toda a internet. Estamos aqui ao vivaço através das ondas web do nosso glorioso Facebook, a mais curtida do Brasil, a mais perseguida, facebook.com/Máximo da Bola. Entrou lá, deu seu curtir, deu sua cutucada, já fica por dentro do que rola no mundo da bola, então entra lá, dá seu curtir sem moderação, facebook.com/Máximo da Bola. Muito bem, bom, o nosso glorioso Campeonato Brasileiro já está parando, mas o programa Máximo da Bola só está começando. Um dos maiores anunciantes da TV brasileira é o governo federal. Em 2015, empresas públicas como a Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras juntas investiram 4 bilhões e 200 milhões de reais em propaganda televisiva. Essas instituições ultrapassaram os investimentos de grupos comerciais fortes, como Coca-Cola, Nestlé, Volkswagen, e também os dois maiores bancos privados do país, Itaú e Bradesco. O anúncio do poder público devido à origem dos recursos não pode seguir a mesma lógica das corporações privadas, mas sim promover a regionalização das ações de comunicação. Por isso, parecer de 2009 da Advocacia Geral da União autoriza o governo federal a veicular publicidades institucionais nos canais comunitários. Essas emissoras são a voz de diversos setores da sociedade civil organizada, tais como associações de bairros e comerciais, comunidades árabe, judaica, italiana, portuguesa, japonesa, dentre outras, movimentos sociais e minorias, sindicatos de trabalhadores e patronais de inúmeras categorias, como industriais, engenheiros, economistas, funcionários públicos, advogados, só para citar algumas. Além disso, nessas telas todas, as crenças convivem em harmonia: católicos, evangélicos, espíritas e religiões africanas. Se você é gestor público e anuncia em emissoras de TVs comunitárias, parabéns, está cumprindo a função social do Estado. Se não anuncia, nunca é tarde para começar. Verba pública para veículos de comunicação pública não é esmola, mas justiça social. Uma campanha da ABSECOM, Associação Brasileira de Canais Comunitários. Muito bem, começando o programa Máximo da Bola, ao vivaço através das ondas web do nosso glorioso facebook.com/Máximo da Bola, a mais perseguida do Brasil, a queridinha. Entra no seu curtir, facebook.com/Máximo da Bola. Muito bem, vamos já passar para a escalação da galera que vai fazer esse programa de hoje. Vamos começar lá pela nossa gloriosa ponta esquerda, com ele, o dono da caixa de ferramentas, Marcão Resenha, boa noite. Boa noite, Pudim, boa noite, Guilherme. Boa noite também, Dudu Flores. Mais uma noite, Dudu Flores está daquele jeito, boa viu? Noite, e boa noite você, telespectador. Vamos falar de muita coisa hoje, né? Vamos falar do Só Love, vamos falar também do nosso São Bento, né? E o programa tá pegando aqui. O Dudu essa noite está nervoso novamente. Muito bem, e ele aqui conosco, o Bin Laden do Morumbi, nosso glorioso Dudu Flores, boa noite. Boa noite, Pudim, boa noite, Canielo, boa noite, Marcão, já que eu tenho que dar boa noite para todo mundo, né? E boa noite, nosso telespectador. Hoje tem bastante assunto para debater, mas não tô bravo não, meu. O Marcão sempre acha que eu tô bravo, meu. E ele com o seu garbo e elegância, nosso glorioso Guilherme Canielo, boa noite, é prazer em tê-lo conosco mais uma vez. Boa noite, Pudim, boa noite, Marcão, Dudu, mais uma vez aí tentando substituir o Fábio Grão, não sei se o povo tá já com muita saudade dele, mandando... Ninguém lembra que ele existe. Mensagem. Mas é sempre um prazer estar aqui novamente com vocês.
Muito bem, vamos começar direto e reto nosso programa de hoje. Vamos começar a falar então da Champions League. Olha, quem diria, hein? Eu não sei porque eu já tinha dito na semana retrasada que Ajax e Tottenham jogaram para ver quem ia ser o vice-campeão. Por acaso eu acertei. Liverpool campeão, nosso glorioso Guilherme Caniello, que já foi aí um grande expert aí. Inclusive eu tive um programa aqui na TV Com que era a resenha da Euro, né? Muito bom programa, diga-se de passagem, né? O que você achou aí? Não acho que nenhuma surpresa, né? Sem dúvida, Pudim. O Liverpool favoritaço. O Tottenham parecia que não sabia onde estava, sabe? Era um ambiente novo para ele estar disputando uma final de Champions. Alguns jogadores aí fundamentais não apareceram na partida. O caso, por exemplo, do Eriksen, né? O meia dinamarquês. O Lucas Moura começou no banco, muita gente criticando o Pochettino, né? Que um jogador aí que decidiu a semifinal contra o Ajax. E o Liverpool, e isso muda totalmente a dinâmica da partida, logo com 1 minuto de jogo teve o pênalti marcado. Pênalti que meio polêmico, bateu na mão, não bateu, bola na mão, mas teve VAR, o VAR confirmou, o Salah fez 1-0 e daí o jogo foi outro. Mas o Liverpool, em que pese aí no final, né, o Tottenham ter pressionado, o Alisson fechou o gol lá, eu acredito que não teve nenhum... Ao longo dos 90 minutos, o Liverpool dominou tranquilamente e foi merecido esse título. Dudu Flores, você que é um grande jogador aí, né? Um grande jogador de FIFA, de 2019, né? Afinal de contas, foi pênalti ou não? Eu achei que foi pênalti, porque braço aberto, a bola bateu. A regra é nova, mas, vacilou. Pênalti. Salah, que devia estar numa vontade de jogar a final da Champions, porque na passada o Sérgio Ramos tirou ele logo de cara. Foi lá e bateu de novo no meio do gol. E 1-0 pro Liverpool. Depois administrou. E o Origi tem uma estrela, né? Fez o gol da classificação contra o Barcelona. E faz o gol que sepultou ali o Tottenham e trouxe o campeonato pro Liverpool. E o Pochettino devia ter tirado lá o Marquinhos Gabriel inglês, lá o Dele Alli, e ter começado com o Lucas Moura, viu? Então meteu 3 gols ali. Ninguém sabe o que aconteceu, porque o Lucas Moura não entrou, né? Não começou no jogo, né? Que deu uma diferença muito grande no time depois que ele entrou, né? Mas aí o Marcão Resenha, que é um treinador licenciado pela CBF, o que você achou, Marcão? Você acha que realmente foi erro do Pochettino lá, não? Ele apostou nos jogadores que ele tem confiança, né? Mas aí o treinador tem que ter aquele tato, né? Aquela coisa lá, que jogadores que estão preparados para jogar uma final. Ele, por merecimento, por levar a sua equipe até a final da Champions, ele fez 3 gols. Ele não fez um gol importante, ele fez os 3 gols. Quer dizer, esse menino, ele teria que ser agraciado e jogar a final da Champions. E ele, quando entrou, realmente deu uma dinâmica diferente. E a final foi aquela baba do boi. Realmente o Barcelona deixou passar. Se o Barcelona está lá, o Barcelona moía ali qualquer um dos dois. O Barcelona tinha o melhor futebol. Eu achei que a Champions teve, ao longo da competição, grandes jogos, mas eu esperava mais da final. Eu não acredito que foi uma final de encher os olhos. Tanto é que teve uma emissora que colocou lá a final da Taça das Favelas e foi mais atrativa do que a Champions, né? Porque assim, eu vou te falar um negócio para você, realmente não foi a final digna do que foi a Champions durante todo o campeonato. Marcão, quero saber se a invasão de campo foi digna. Você chegou a ver a invasora de campo? Se não viu, recomendo você procurar as imagens. Não parece cheguei a ver, parece que foi o momento mais, digamos, dinâmico, né, do negócio. Não, né? foi uma invasão. No intervalo eu mostro aqui pro Marcão pra ele. Eu queria fazer uma pergunta para vocês que são expertos do assunto aí. Qual foi o valor da premiação para levar essa orelhuda aí? Alguém sabe ou não? Boa pergunta. Eu não recebi nada. Olha, veja bem, não sei, vou dar uma pesquisada, né? Mas a gente está falando de cifras estratosféricas, né? A gente está falando aí de bilhão, né? Algo assim. Assim como os grandes torneios, conforme você vai passando de fase, você já ganha uma quantia significativa, né? Eu fiz essa pergunta porque assim, né? Nós aqui a gente briga tanto, né? Por falar Libertadores. E aí conversando com um amigo meu hoje, ele falou para mim o seguinte, que o prêmio da Libertadores, eu não sei se está correta a informação dele, mas não chega a metade do prêmio da Champions.
Não deve chegar mesmo. Provavelmente. Não deve chegar, mas veja bem. Pela conversão do valor. Não deve chegar, mas também é o seguinte, né? A gente tem que prestar atenção nisso aí, né? Pelo próprio know-how, pelo próprio os times que tem, quanto isso gera de renda, né? O produto Champions League e o produto Só Taça Libertadores. Só de camisetas o que são vendidos, ingressos, enfim, né? Por si só já tinha que ser mais valorizado. Isso não tem Para ver a diferença do nosso futebol, aí que a gente tem que chegar no consenso, quando a gente fala até de convocação de seleção brasileira, dos outros países, Argentina, etc. e tal, que assim, a gente está longe dos caras, muito longe, então assim, vai chegar um tempo realmente que não vai ter um jogador do nosso país que vai estar representando a amarelinha, porque os melhores realmente estão lá fora, porque lá não são times de futebol. Lá, cada equipe daquela é uma seleção. Né? Aproveitando só a deixa, já que a gente está falando de futebol europeu, Pudim, essa semana teremos os jogos da semifinal. Tem a parada data FIFA, né? Sim. Da Primeira Liga das Nações. 2 semifinais, a primeira, a mais interessante, Holanda contra Inglaterra. Jogão. E a segunda semifinal, acho que os jogos serão disputados na quarta e na quinta-feira. Na quarta-feira, Portugal de Cristiano Ronaldo e Suíça. E no domingo, a final, com as duas seleções que se classificaram. Eu acompanhei pouco Também acompanhei pouco. dessa primeira liga, né? Mas, no geral, pelo que eu percebi, assim, parece que não foi muito bem vendável, né? Parece que ficou uma coisa meio... Não foi. Isso é verdade, ainda não tem... Até por ser a primeira... Mas as seleções entraram com o que tem de melhor. Não. Eu vi os treinadores elogiando, porque você não vai fazer amistoso com galinha morta, né? Então você teve, por exemplo, numa primeira fase, um grupo com França, Holanda e Alemanha. E a Holanda classificou e foram assim, jogos assim espetaculares. Então você tem aí a parte esportiva muito bem falada, bem aceita, né, pelos envolvidos, até porque eles já chegam numa Eurocopa num outro nível. Sim. E você tem a parte realmente do produto, da venda, da publicidade ainda não muito aceita. É a torcida, tanto que... Mas isso aí, Canielo, essa liga aí atrapalhou muito os times sul-americanos para conseguir amistoso de nível. Porque eles não vão ter mais data. As grandes seleções europeias, ou é Eurocopa, ou é Copa do Mundo, ou é Liga das Nações. E aí a gente fica jogando contra o Catar, Panamá, que, aliás, Salvador. Para quem não sabe, o Brasil joga quarta-feira, para quem não está sabendo, jogo contra o Catar, né? Que é por acaso nessa próxima quarta-feira, e no domingo joga contra Honduras. Vai te catar, né? 2 jogos realmente importantíssimos e dificílimos aí para a seleção brasileira. E já que a gente entrou no assunto das nações e, consequentemente, da seleção brasileira, né? Não dá para deixar de se falar do nosso garoto, né? O menino Neymar, que, aliás, ficam bravos quando falam isso, né? Menino Neymar já não é mais uma criança, né? Por conta dessa situação que envolveu ele aí nessa acusação do estupro, estuprou, não estuprou, foi, não foi, veio, não veio, mostrou a Torre Eiffel, não mostrou, enfim, né? Mas assim, agora tem um grupo, né, principalmente muitos jornalistas, falando que o Neymar teria que ser desconvocado da Copa América, né? Particularmente eu não concordo, né? O Marcão Resenha já acha que tem que desconvocar, né? Não, ao contrário. Eu acho assim, que o Tite, ele não tem moral para fazer isso, porque o Neymar está na seleção brasileira, a grande verdade é essa, pela vendagem, pelos patrocinadores. Então, assim, o Neymar, infelizmente, hoje, ele é tão grande quanto o escudo da CBF. Então, assim, é triste você ouvir falar disso aí. Eu acho que o futebol nas 4 linhas, ele separa um pouco da vida pessoal, mas o Neymar, por gostar de toda hora estar envolvido em coisas que não é um jogador ídolo, como ele quer ser ídolo e nunca será ídolo, Neymar nunca será comparado a nenhum ídolo, nunca chegará próximo de Bebeto, para ser sincero, quanto mais ser ídolo, como foi os monstros que nós tivemos no Brasil. E aí o que acontece é o seguinte, eu fico só triste, ô Pudim, foi o que eu comentei hoje à tarde, quando a gente estava fazendo o programa lá na rádio, é o seguinte, ver que o Neymar não tem ninguém para dar o norte pro cara. O Neymar, infelizmente, é o garoto propaganda e vai continuar dessa maneira. Desconvocar o Neymar agora seria pior para nós, porque eu não vejo uma seleção brasileira com Fernandinho e companhia fazer alguma coisa. Poderemos tomar outros 7 aí.
Ô, louco. Eu já acho que, ó, quem conhece o Marcão, acompanha o Facebook do Marcão, que semana que vem você vai ver umas fotos do Marcão lá em Paris, tá? Eu sou um dos que fala que o Neymar não deveria ter nem sido convocado para a Copa América. Por quê? Pela agressão que ele teve com o torcedor e porque eu acho que o Neymar quer se colocar acima da seleção. É um torneio vagabundo, que a gente já ganhou um monte, não atrai ninguém. Pra mim não deveria nem ser no Brasil. E eu acho que tem que começar a botar a seleção acima dos jogadores. Quer dizer, não faz diferença se o Neymar vai estar ou não, se a gente vai ganhar ou não vai. O cara agrediu o torcedor. Agora vem com um escândalo de estupro. Tô nem falando. Eu, particularmente, eu acho que, que o Neymar tá fazendo papel de trouxa, porque foi muito juvenil. Mas ainda tá em investigação, né? Mas então tá em investigação, é. por isso Faz mesmo, tempo que ele não é notícia porque marcou 3 gols, porque então, por isso que eu acho que por não ter tido já apurado, pra gente não fazer nenhum julgamento, se ele tá certo, se ele tá errado, ele tem que cuidar da vida particular dele fora da seleção. Não vem trazer seus problemas do que você faz fora da época da convocação pra dentro da Granja Comari, meu. Quer dizer... Mas a questão aí, Dudu, que eu te falo é o fato de você não leva o Neymar. Eu entendo as suas colocações e acho muito justo esse grupo que defende a não convocação dele. Só que você tem uma Copa América disputada em solo brasileiro, onde a pressão é muito grande e o emprego do seu Tite está em jogo. Mas então a chance é um absurdo. Mas é assim que funciona. A possibilidade de sem o Neymar, de com o Neymar o Brasil já perder essa Copa América, ela existe. Sem o Neymar, então, ela aumenta 50%. Agora eu vou trazer Caniello pro meu lado. Mas eu, por ser a Copa no Brasil, eu acho que já desconvoco o Neymar e convoco o Dudu. Já que é mais interessante para quem tá no Brasil, ver jogador nosso na seleção. Eu penso assim. Não, aí, entendeu? Ou você convoca uma seleção formada 80, 90% com gente daqui, porque aí eu os caras não têm interesse em jogar Copa América. Você ia ter um poder atrativo junto à torcida local mesmo, para quem for no estádio, muito maior. O Neymar, não adianta, podem falar o que quiser, o Neymar é o melhor jogador que nós temos, está seguramente entre os 5 melhores jogadores do mundo. Agora aí, cortou. Chegou. Eu não estava olhando para a câmera certa. Está seguramente entre os 5 melhores jogadores do mundo. É o único jogador dessa seleção capaz de decidir um jogo, com exceção do Cássio, que vai ser o terceiro goleiro, mas tudo bem. E é o seguinte, mas o Neymar já não vem, talvez psicologicamente falando, não vem num bom momento, né? Já há alguns tempos, teve essa confusão. Mas ninguém quer o Neymar pra casar. Mas peraí, aí eu acho o seguinte, eu acho que agora tinha que alguém chegar no Neymar, pode ser o Tite, pode ser Daniel Alves, um jogador que seja mais experiente, faça assim, Neymar, o negócio é o seguinte, se você não quiser jogar a Copa América, a gente vai entender. Mas essa vontade tem que partir do Neymar. Porque tá na hora também do Neymar ser responsável. Fala assim, viu, gente, desculpa, eu fiz uma besteira, minha cabeça não tá legal para jogar a Copa América. Então, para mim não fazer besteira, eu prefiro sair do grupo e aí o Tite chama uma outra pessoa. No caso, não seria o Dudu, na minha opinião, teria que ser o Lucas do Tottenham. Mas enfim, mas isso teria que partir do Neymar. Se a gente cortar o Neymar, se o Tite cortar, alguém cortar e o Brasil não for bem, e a chance de não ir bem, mesmo com o Neymar, é grande, como disse o Caniello, aí sim você pode ter certeza, o Brasil pode até ser campeão, mas vou te falar, viu, vai ser muito mais difícil. Pudim, mas aí o que nós temos que entender é o seguinte, aqui, a impressão que dá é que os craques que passaram por lá, Ronaldo Nazário, Ronaldinho e Romário e todos esses caras fizeram muito mais coisas, mas muito mais coisas, mais terríveis do que o Neymar. O que acontece é o seguinte, é que o Neymar vazou, o Neymar é uma situação realmente que não sei quem gerencia ali a carreira do Neymar, é o pai dele, mas o pai dele se fosse condenado à morte pelo que já matou, seria para cadeira elétrica, porque cadeira o homem que mata ali, beleza, viu? Né? De rodas ainda, de força, deve ser viu? Mas porque o pai dele, na verdade, é mais namorador que o Neymar. Então não tem como a raposa cuidar do galinheiro. A grande verdade pai dele não joga mais. Mas o que acontece é o seguinte, nós estamos falando que o Neymar cometeu um erro, que o Neymar ainda vai ser julgado. O que nós não podemos fazer... Não, Marcão, o erro ele já cometeu. Viu? Se ele foi por estupro ou não, ele já fez uma baboseira ali. Nós estamos querendo pegar...
Olha a fase que nós estamos passando. Nós estamos querendo tirar o maior ídolo que tem na seleção brasileira. Maior ídolo não. Ídolo com a bola nos pés. Hoje. Ídolo não. É o Neymar. E eu contesto esse negócio que o Pudim falou que está entre os 5 melhores do mundo hoje. O padrão. Longe, está nem entre os 10. Nós acabamos de falar aqui no programa que os jogadores que estão na Europa são muito, mas muito à frente dos nossos jogadores. O Dudu, com todo respeito, não serve nem para amarrar a chuteira do Neymar. A grande verdade é essa, tirando aqui a camisa verde do porque Palmeiras. Agora você vem me falar que o Neymar não sabe amarrar a chuteira também. Tem que pedir a outra ali amarrar. A qualidade do Canelo vai ter um muito treino inferior ao Neymar. Mas o que acontece assim, qual foi o último jogo, vale pro clube, que o Neymar fez que teve uma repercussão próxima a esses últimos 2 escândalos do Neymar? Não tem, velho. Não. Pro clube? Porque faz tempo. Não, por clube, ele foi decisivo naquele jogo contra o próprio PSG, Barcelona e PSG, quando ele virou aquele jogo pela Champions. Ali foi algo fora do normal. Se o Neymar jogasse todos os jogos... Mas então, pelo Barcelona ainda, Pudim, faz tempo. Mas veja bem, mas tô falando o seguinte... Pelo amor de Deus. Ele já tá um bom tempo no PSG. Se o Neymar... Uma temporada e meia. Se o Neymar jogasse... bastante tempo, né? Se o Neymar jogasse todos os jogos, não digo todos, mas se jogasse naquele mesmo nível, o Neymar teria ganho 2 bolas de ouro tranquilamente. Mas aí se o Sidão jogasse bem, como uma vez que ele jogou... O Sidão é pior que eu. Falando em pior que eu, queria aproveitar aqui e mandar um abraço pra galera. Eu vi porque eu vi o Alpa. O nosso glorioso William Vasquez, a UPA Atlético, um grande abraço. Ele que é dono do único time que me aceitou no meu final de carreira. Um beijo do Gordo. A Silvana Marcondes, Santista, beijo do Gordo. O Anderson Casimiro também jogou muito comigo também. Boa noite, Pudim, abraços, amigos. Muito sucesso pra todos aí. Muito obrigado aí porque tem pessoal que tem nos acompanhado através das ondas web, nosso curioso facebook.com/Máximo da Bola. Considerações sobre isso? Acho que o Neymar, já resolvemos, né? A única coisa que fica para mim colocar para o pessoal entender, quando eu digo o pai do Neymar matou muita gente, matou. O que ele já desmaiou de corpo por aí, para você que está entendendo agora, amizade, é isso aí. Então o que acontece? O Neymar tem para que se espelhar. Eu não posso Quando rir. ele virou o show do milhão, a primeira coisa que ele fez, a área na Dona Maria. Ele já trocou a Dona Maria. Então o homem gosta de beijar também. É por isso que o filho tá aí nessa nhaca. Ok. É isso aí. Ok. Bom, vamos continuar dando sequência no programa aqui. Vamos começar. Programa sobre esportes, não, né? Eu acho que fala... O Leão Lobo aí resolveu desencantar. Vamos lá. Vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série B, falar do nosso glorioso São Bento, que jogou na última sexta-feira, jogou contra o CRB. Infelizmente o resultado não veio, derrota 2-1, mas vou falar pra você também, viu, não é por nada não, você que tá nos acompanhando, é São Bentista roxo aí. Se o São Bento entrar na draca, entrou nesse primeiro tempo contra o CRB, vai perder todos os jogos aqui pra frente. Não é possível, né, não é mesmo, Canela? Você acompanhou o jogo? Verdade, eu acompanhei e confesso que estive no SIC e quando começou aquela chuva, o CRB fez 2-0, eu fui embora antes do término do primeiro tempo, terminei assistindo o segundo tempo em casa mesmo pela TV. Realmente o primeiro tempo muito apático. Aqui já havíamos elogiado muito o Doriva, mas dessa vez eu sou obrigado a fazer uma pequena crítica, porque eu achei que ele entrou com o time errado contra o CRB. Entrou. Né? O Fabrício Oia, ao que me consta, as informações que eu tenho, ainda não tem condição de atuar 90 minutos. Então, essa questão dele, eu acho que é questão de tempo, ele vir a ser titular, mas ainda passa por uma questão física. Agora, alguns jogadores não têm condições de serem titulares com a camisa do São Bento. O Paulinho é um exemplo gritante para mim, que já teve todas as oportunidades do mundo no Campeonato Paulista. O Doriva conhece esse jogador, se não me engano, da época do Ituano. Teve todo o respaldo com ele, mas não vem apresentando. Então o meio-campo do São Bento estava muito apático, foi totalmente dominado no primeiro tempo por o CRB, que é uma boa equipe, é um time desse nível que a gente tem falado da Série B aí, é um time complicado. A única notícia boa, um lado positivo que a gente pode dizer desse jogo foi o gol do Alexandro, que eu acho que vinha buscando. Que jogou muito, hein? Que vinha buscando, teve outras oportunidades no segundo tempo, fez um gol dificílimo de cabeça, só para quem sabe mesmo, para quem é artilheiro. Eu espero que tenha desencantado. Mas o São Bento, quando a gente acha que vai, né, Dudu, ele parece que derrapa. Pelo que todo mundo esperava, né? Fizeram muito oba-oba antes do jogo, o Marcão até falou muito bem isso aí depois do jogo, que parecia que era 3 pontos já na tabela, na classificação,
e não foi bem assim. 6 minutos desmoronaram com o time do São Bento. Foi o tempo que levou de um gol para o outro. Quando fez 2-0, aí correr atrás não foi fácil. E viu que no que deu. E aí a gente chama muita atenção como tomou os gols, né? Então você não pode pegar um time profissional que está jogando uma Série B de Campeonato Brasileiro, tomar os gols da maneira que tomou. O zagueiro ali, mas foi infelicidade, o zagueiro escorregou, não. Erro gritante de marcação. O segundo gol, então, que o São Bento tomou, aquilo não pode existir no futebol brasileiro. Aí você pega também o Regis, que uma hora é atacante, outra hora é lateral, tem que definir. Ali estava uma avenida. O São Bento realmente dá para ver que alguns jogadores não se encaixaram. O Dorival, eu acredito, viu, Guilherme, que ele quer conhecer alguns jogadores não somente no treino. Então, por isso que ele testou esse time, porque o São Bento não vestiu a sandália da humildade e achou que os 3 pontos estavam ganhos. E aí, quando viu, já era tarde demais, a casa caiu. Mas eu chamo a atenção que o São Bento de Sorocaba também, alguns amigos meus que estão conseguindo assistir alguns treinos do São Bento, ali no IP, que ficam ali sondando, pessoal da imprensa, ou alguns empresários da bola que estão acompanhando ali, São Bento nos treinos também, quando o Márcio fica bravo, vai para cima ali do árbitro, e aí xinga, diz que vai ligar na CBF, vai ligar na CBF para quê? O São Bento nunca teve moral na CBF, o São Bento não tem ninguém lá que represente o São Bento, historicamente o São Bento sempre foi garfado. Então o que acontece? Temos que brigar para isso mudar, sim, mas ele tem que acompanhar os treinos do São Bento. São Bento é um time que está sendo amoroso nos treinamentos, São Bento precisa render um pouco mais, eu respeito a comissão técnica, respeito os profissionais que ali estão, mas, gente, não dá, né? O menino chegou agora do Corinthians, temos que dar tempo a ele, mas não só o menino olha, mas os jogadores do São Bento que aqui estão, fisicamente, o São Bento é muito abaixo. O São Bento precisa melhorar fisicamente. E isso passa por quê? Porque nós vamos enfrentar o Bragantino agora, e é um jogo totalmente difícil. Com a derrota para o Bragantino, que eu acredito que se a gente voltar na mala com um empate de lá, já é um ótimo resultado. O São Bento vai estar quase, se a gente perder lá contra o Bragantino, a gente vai estar próximo da zona de rebaixamento. Isso serve para o São Bento analisar o seu elenco e ver que fisicamente está faltando para o São Bento. Bom, eu falei no programa que nós tivemos hoje na rádio, lá com o nosso glorioso Marcelo Macau, na Tropical, no Esporte. Eu acho o seguinte, quando você vai entrar num jogo, seja ele com qual jogo for, contra quem for, com 3 volantes, você já começa a dizer pro cara, olha, eu tô com medo de perder esse jogo. Na minha opinião, eu não consigo pensar em qualquer time que entra com 3 volantes achando que vai ganhar um jogo. Desculpa, ele entrou com 3 para liberar o Regis, né? Não, tudo bem, mas você entra com 3 volantes, aí você libera o Regis pro Regis garantir o jogo sozinho, acho que não dá certo. Já faz tempo. E fica fácil de marcar, né? Fica fácil de marcar, você decora a jogada na primeira. E aí você põe 3 volantes e o Alexandro, que jogou bem, vamos falar bem a real, jogou bem, mas isolado de novo lá na frente. Foi dessa maneira que o São Bento caiu no Campeonato Paulista. Com medo de jogar, somente com a referência, mas sem fazer a bola chegar de uma maneira adequada. Tanto é que o Dorival já fez as próprias substituições no primeiro tempo e no intervalo, já melhorou o jogo. Mesmo com a expulsão do Minho, mesmo com a expulsão, o São Bento continuou jogando bem, porque o sistema de jogo favorece o Alexandro, que, como você mesmo disse, se esforçou muito, jogou muito bem, e aí faz com que nós tenhamos um pouquinho mais de oportunidade. Agora, se entrar com 3 volantes, um meia de ligação e o resto para tentar salvar a lavoura, como diz o nosso glorioso Marcão Rezende, desculpa, não dá. E desses volantes, aquele que era para ser o meia, não é querer crucificar nenhum jogador, mas é o Paulinho, que não vem apresentando, e ele não é esse meia que o São Bento precisa. Ele é um segundo volante aí no máximo. Né? O Fábio Bahia já é o primeiro volante mesmo, e daí esse terceiro homem o Dorival tem revezado. Concordo que ele está conhecendo o elenco ainda. Acho que até a parada aí da Copa América, esse argumento é válido. Marcão, depois disso, eu acho que... Porque agora você já tem opções. Você tem o Vinícius Quis, você tem o Cafu, que sempre entra e muda a dinâmica do jogo. Você tem o Feijão, você tem o Fernandes. Então, eu acredito que... E o próprio Fabrício Oia, se é uma questão física, eu acredito... Porque o menino, nos 2 jogos que fez, não é por conta do gol, mas ele deu uma dinâmica diferente. A bola chegou mais fácil para o Alexandre. Ainda temos o Rafael Silva, atacante. E tem o Vinícius Quis ainda. Sim, também, que chegou agora. Que é um namoro antigo aí do São Bento. Eu acredito que o próprio Guilherme Matos, zagueiro que não estreou, vai estrear provavelmente contra o Bragantino, o São Bento teve 2 expulsões, né?
o Minho e o zagueiro Wesley, se não me engano. Isso, Wesley não... Então provavelmente o Guilherme Matos faça sua na estreia verdade, amanhã. na verdade, 3, né? Porque também o Doriva Doriva foi também expulso. foi Doriva, sim. O Doriva foi expulso também. Bom, o São Bento que joga agora nessa próxima quarta-feira, joga contra o Red Bull Bragantino. Não, amanhã, terça-feira. Desculpa, amanhã, perdão. Quarta-feira é a seleção. Red Bull Bragantino Red Bull, que até hoje eu não entendi muito bem como que é esse negócio aí. Mas joga amanhã contra o Bragantino, que sem dúvida nenhuma é um dos melhores times da Série B hoje. Às 19 horas. É o vice-líder. Jogo às 19 horas, jogo lá em Bragança, no Nabi Abichedi. Conhece o Nabi Abichedi, não? Não, é um dos estádios que eu não conheço. É feio. Conheci É já. feio. Terra da linguiça lá, né? Aí é com o Marcão. É por Marcão isso que o até Dudu- sorriu. é por isso Marcão até sorriu. Aí- É por isso que o Dudu conhece bem. Ô, Pudim, mas eu queria colocar uma ressalva aí. Colocar o quê? Uma ressalva. Pra te falar isso. Falando bonito, né? Eu Marcão pipoquei no resenha. início, agora, viu? É Pipoquei. flex. Eu pipoquei no início, agora esquentei. Então aí o que acontece é o seguinte, é triste, né, o futebol brasileiro, você pegar um menino, que nem o Fabrício, e quantos anos esse menino tem? 20? Você falar que o menino está fora de forma, que o menino ainda precisa pegar. Então você vê o naipe dos jogadores atuais. É brincadeira, um jogador desse é para estar voando, para o menino estar a 1000 por hora, aí o cara já vem, sabe, já vem gordinho, já vem... Pô, é sacanagem. Então o futebol brasileiro realmente é uma pena, o garoto com 20 anos Concordo tem que com o ter um Marcão. período de adaptação, ainda isso é triste. Talvez seja questão de. Realmente não sei, Marcão, se é questão de peso, tudo, ou de aguentar uma Série B. Que é um menino que veio até então de disputas da categoria juniores, que Poderia que estar fora de ritmo, como você bem sim. sabe, é totalmente diferente do profissional. Não, sim, mas Talvez seja uma questão de. o dele é físico. Mas também é questão de pouco tempo aí, não tem Marcão, mais. com Essa 20 desculpa. anos, treinava e ainda voltava correndo pra casa. Ainda. Você é louco, ainda bebia 2 engradados de cerveja, ia pra noite Não com o pode falar Zaqueu. essas coisas. Fora as namoradas. Não pode falar essas coisas aqui. Namorada- Ok? Vamos pôr ordem nesse negócio aqui. Senão o pessoal vai achar que isso aqui é bagunça. Aliás, quero mandar um beijo pra minha esposa, André, que tá assistindo. Beijo do gordo pra você, meu amor. Ó, então o São Bento joga amanhã contra o Bragantino, jogo no Nabi Abichedi, jogo às 19 horas. Eu acho que se o São Bento entrar com o time que terminou contra o CRB, consegue trazer pelo menos um pontinho para casa aí. Muito bem, antes de passar para o nosso glorioso Campeonato Brasileiro da Série A, mandar um abraço à galera aqui que está nos acompanhando. O Fábio Antônio Pedrão falando boa noite, amigos. Alisson e Miranda são os melhores da nossa seleção brasileira. O Alisson realmente Foi bem pra caramba. foi bem pra caramba. Eu sempre defendi a convocação do Alisson, mas eu acho que de goleiro estão bem servidos. O Josemar Aparecido, grande Josemar, pô, jogou comigo, poxa, né? Boa noite, amigos do Máximo da Bola, é o amigo André Pudim. Seleção só tem técnico porteiro. O Marcão fala isso aqui. Porque é encantador de serpente, né? E que, na verdade, o Neymar a verdade é que o técnico só tem porteiro e a CBF que manda e desmanda a seleção. E Neymar também não tem voz ativa para pedir para sair da seleção. Aliás, Neymar, hoje em dia, eu vou te falar, viu? Neymar, se eu sou o Neymar, eu ficava aquele ano sabático, sabe? Eu falava, não vou jogar, que nem o Messi fez uma vez, né? Eu falava, não vou jogar na seleção mais, viu? O pessoal do Dumont Veterano, boa noite a todos. O Neto Grande Ferreira. Eric. O Neto Ferreira, abraço, Marcão. Grande E Netão. o Fábio Pedrão falando Professor. aqui, ó. O São Bento precisa ter amor, as cores da camisa azulão na raça vão subir o Bento. E é verdade mesmo, acho que o São Bento está precisando um pouquinho mais de raça aí nesse momento. Mas enfim, o São Bento. Posso aproveitar e mandar um grande abraço? Pode. Ele que sempre que pode acompanha, seja ao vivo, seja as reprises do programa, o grande e querido vereador Anselmo Neto. Ele que, apesar de ser corintiano, é uma pessoa muito querida e um grande amigo. Eu não entendi um abraço. muito bem o apesar, mas vou fazer de conta que não Eu ouvi. também vou com o Guilherme, viu? Apesar também, Mas viu? vou te Porque falar, ser viu? corintiano é brincadeira. Vamos aproveitar então, continuar aqui no nosso glorioso Campeonato Brasileiro da Série A. E já que nós vamos falar do Campeonato Brasileiro, Série A, então aproveitando que o Marcão Resenha está conosco, vamos falar do Santos. O Santos que jogou esse fim de semana. Olha, rapaz, eu vou te falar, viu? O Sampaoli, eu posso até estar enganado, mas com esse time do Santos aí, o cara fazer o que está fazendo, o cara é um gênio. Venceu 1-0 o Ceará. Marcão Resenha, acho que ele também é um encantador de serpente, né? A gente comentou isso aí no início, e quando eu comecei a falar no início, o que eu apanhei, teve um amigo nosso que me chamava aqui de Ed Murphy, que não sei o quê, que queria deitar em mim, e bababá. Cadê vocês agora, as viuvinhas do Sampaoli? Eu falei que o esquema do homem era só subir 2 linhas, que aí acabava com o esquema do homem. Não falava, não, Marcão é invejoso, sabe nada. E aí tá provado. O que acontece é o seguinte, e quando o Pudim fala também,
que a gente não pode tirar os méritos dele, é que o time que ele tem na mão, aquela velha máxima que eu costumo dizer, que come hoje não se faz rondelli, é isso aí. Se é qualquer outro treinador, eu vou contar um negócio para você, estava morto, o time do Santos é mau, o time do Santos é fraco, não tem qualidade no seu elenco, a não ser o Rodrigo, que é um monstro que está indo embora, o Sacha, gente, não dá mais. Sanches é bom jogador, hein, Marcão? Viu? O Sanches dá para enganar. Ele deu uma assistência pro gol do Sacha. Não, mas ele tem é de quem conhece, é de quem conhece. Mas ele tem lampejos, ele não tem uma... Não é o cara que vai decidir. Ele não consegue manter durante o jogo inteiro esse mesmo ritmo. Isso. Né? Ele é um excelente coadjuvante se fosse um time pronto. Isso, e o Sampaoli, é que a gente percebe que nessa paralisação agora que vai ter para a Copa América, ele vai ter que arrumar outro esquema, porque esse esquema que o Santos tinha, que surpreendia as outras equipes, já não existe mais. Qualquer time, qualquer treinador já sabe que linha alta, com as duas linhas subindo, pega de calça curta o Santos. Então esse esquema não funciona mais de jeito nenhum, e digo mais para vocês. Sampaoli, não é que eu critico o esquema do Sampaoli, é que é um esquema só. Não. Sampaoli, por exemplo, se ele está hoje no time do Flamengo, você é louco, esse time ia voar. Entendeu? Ele é um ótimo treinador. Acontece que as peças que o Santos tem peças fracas, são peças que em qualquer outro time não jogariam como titular. Sabe o que eu penso às vezes do time do Santos? É curioso isso aí. O time do Santos realmente ele é um time bem mais limitado, né? Não é um time sensacional. O Sampaoli consegue tirar leite de pedra desse time. Mas o time do Santos é um time que ele consegue ter muita posse de bola, mas pouca efetividade. Você vê, por exemplo, as estatísticas do jogo, por exemplo, ele teve 61% de posse de bola, 61% de posse de bola. Mas você falar que ele deu aquela pressão no Ceará, bola na trave e goleiro fazendo defesa, quem curte o Cartola é o goleiro do Ceará fazendo 68 pontos no Cartola, mentira. O time do Santos ele chutou 12 vezes ao gol do Ceará e o Ceará chutou 13, com menos posse de bola. Então acho que o que está faltando no Santos, na verdade, é essa última bola, esse último passo para poder fazer o gol. Mas você não acha que mudou um pouco? Porque no começo estava realmente, o Santos massacrava, e até coincidindo com o que o Marcão falou, quando começaram a conseguir anular esse time do Santos, o Santos empatou com o Atlético Mineiro, depois não conseguiu fazer gol contra o Palmeiras, daí teve uma dificuldade, parece que ele está readequando o que ele queria fazer, esquema de jogo, para poder ir. E aí quando vocês falam como, mas o Santos não tem ninguém, tipo, eu concordo que tem algumas peças falhas ali, mas o lateral Jorge que trouxeram ali, que veio por causa do Sampaoli, é bom jogador. Os dois laterais, Vitor Ferraz é muito bom. Se vocês acharem que o Jorge não é bom jogador, eu mando o Reinaldo lá pro Santos, vocês depois conversam comigo. Tá falando de jogador aí aposentado, né? Entendeu? Mas aí ex-jogador em atividade. Ex-jogador. E tem alguns outros jogadores. Trouxe o Marinho, querendo ou não. O Marinho bom é da Globo. O Uribe falam muito mal. Mas já era também, viu? Falam do Uribe e tudo, mas. O Uribe é ruim. Mas era uma posição que o Sampaoli precisava de um jogador. Ele estava falando que tinha uma dificuldade por não ter um jogador de área. Buscar o jogador de área que ele queria. O sonho dele era o Ricardo Oliveira, ele acordou com o Uribe. O Pastor tinha que voltar, né? Mas não é só isso também, viu? O Santos também teve um lampejo, que foi o Jean Mota, principalmente no Paulista. Eu falei várias vezes aqui, falei assim, Jean Mota... Repetidamente. Eu falei assim, Jean Mota, enganador, se o Santos quiser fazer dinheiro com ele, tem que vender agora. Né? Você falava vende agora, porque esse cara é enganador. Primeira vez na vida. Aí acertou um pouco, acabou acertando um pouco o time, o próprio Sacha acabou jogando com a 9 e começou a fazer uns golzinhos lá, outro aqui. Tinha lá os 2 minutos lá com o Rodrigo também, que o Rodrigo é bom jogador. O Rodrigo, pra mim, ele é melhor que o Vinícius Júnior, vai fazer mais sucesso que o Vinícius Júnior. Mas enfim, e aí, nessa hora dá certo, né? Todo mundo começou a se encaixar. Agora já descobriram que o nosso glorioso Jean Mota é grosso mesmo de bola, o Sacha não é esse fenômeno da natureza, e aí, pro Sampaoli ficou difícil mesmo. Então o Uribe que veio não é sensacional. O Marinho, gente, o Marinho era aquele Marinho, nós estamos falando lá do Vitória, lá do Sport, que foi pra China, foi pra não sei aonde, voltou e veio. É esse Marinho, tá? Que a gente tá falando. Que não fica esse Marinho não fica em nenhum lugar, não foi craque em lugar nenhum. É um jogador bem mediano. É um jogador para opção, porque é um jogador que tem correria? É um jogador que tem correria, mas não tem a qualidade do Rodrigo. Não tem a qualidade do Soteldo, do baixinho lá, do pequeno pônei lá. Então assim, são 2 jogadores que vieram, mas que sinceramente não vai resolver o problema do Santos.
O Santos sonha com o Ricardo Oliveira, uma besteira, aliás, de passagem. O Ricardo Oliveira foi oferecido 500 mil por mês para ele, não quis. Então você já imagina o valor que ele tá recebendo no Atlético. E aí eu acho assim, o Sampaoli, se o Sampaoli ficar, que tem isso também, né? Acabando a Copa América, eu não sei não, hein? Se o Sampaoli ficar, ele consegue levar esse time do jeito que tá, ele consegue levar até para o Libertadores. Se o Sampaoli não ficar com esse time do Santos aí, ó, se classificar para a Sul-Americana, dê graças a Deus. É isso. Isso que você falou do Jean Mota, Pudim, só para fechar, eu acho que é um grande exemplo de como o campeonato estadual não é parâmetro para nada. Não né? concordo. Porque, ainda que seja o Paulista, que é o disparado o estadual mais importante do país. Sim. Mas você vê o Jean Mota tendo grande destaque, fazendo gol, assistência, sendo aí... Provavelmente entrou para a seleção do Paulistão. E Campeonato Brasileiro é outra coisa. Foi eleito o melhor jogador, o craque do estadual. Mas assim, mas o Jean Mota... Ó, veja bem, o Jean Mota jogou dois campeonatos paulistas já, né? Qual câmera eu tô naquela? Não, agora eu voltei para essa. Jogou 2 campeonatos paulistas. O Jean Mota, em 100 jogos, tinha feito 5 gols. De repente, em 5 jogos no primeiro desse ano, fez 7. Então, assim, é aqueles 2 momentos, cara. Jogou no Nordeste também, lá, né? É aqueles 2 momentos que dá um rompante do cara, o cara consegue jogar bem. Qualquer jogo acontece isso, solteiro contra casado. Quantas vezes o casado não vai lá, de repente faz 10 gols num jogo e fica 10 anos sem marcar? É mais ou menos igual. Agora, o Santos, sinceramente, o Santos tem que se preocupar hoje em manter o Sampaoli. Sem o Sampaoli, se chegar aí esses Abel Braga da vida, Roger Machado da vida, lá o Ace Ventura da vida, o Santos vai jogar e vai jogar muito mal. Mas que é injustiça também, né, Pudim? Porque ele também trouxe os estrangeiros. Não que esses treinadores que você citou agora do Brasil sejam bem inferior ao Sampaoli. Abel Braga, os caras, eu não acho. Porque esses estrangeiros aí, foi ele que trouxe. Porque esses estrangeiros também, com outros treinadores do Brasil, eles não jogam. O Sanches e o Brian Ruiz já vinham antes do São Paulo. O Derlis Gonzalez também. O Derlis Gonzalez veio antes do São Paulo. E o Copete já estava. Mas ele trouxe... Mas o Copete também, por favor. Mas tá no elenco. O Brian Ruiz também. Porque o Cueva também. É estrangeiro. Mas o Cueva veio já com o São Paulo. Cueva, Por isso que ficou estranho. Daí traz o Uribe e trouxe mais um depois do Cueva. O Soteldo. Quer dizer, então ele foi tipo assim, já tinha preenchido as vagas e eles continuaram trazendo jogador estrangeiro. Aí quando falta o centroavante, o cara vai lá e me traz um gringo, cara. Agora vocês não podem mandar o São Paulo embora de jeito nenhum. Não. Senão vai morrer com esses caras aí, vai ficar com o Copete, porque não consegue negociar o Copete, né? Não, mas quem quer? É o Romero do Santos. O Santos, então, na sequência do Campeonato Brasileiro, vai jogar contra o nosso glorioso... sequência do Campeonato Brasileiro não, desculpa. Na Copa do Brasil, joga agora quinta-feira contra o Atlético Mineiro. Jogo no Pacaembu, na próxima quinta-feira, às 8 horas. Por que no Pacaembu? Eu não fiquei sabendo. Por que não vai ser na Vila esse jogo? Eu achei que ia ser na Vila, pra mim surpresa também. Não... É que assim que eles falam que no Pacaembu o público é maior e aí a torcida jovem do Santos, da capital, ela tem uma influência muito forte na diretoria do Santos, então o Santos costuma trazer os jogos para cá. E eu já vou falar aqui já. O Santos não passa pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Eu não entendo, um time que vai jogar em casa tem que viajar, mas enfim. Então o Santos, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, está com 14 pontos. Então o Santos vai, na Copa do Brasil vai virar a chavinha e tentar ganhar do Atlético Mineiro o jogo na sua casa, Pacaembu. Eles põem o jogo no Pacaembu, porque quando vai na Vila dá 11 mil e no Pacaembu dá 13. Aí tem que pagar o aluguel, que é pior ainda. Não, quando é no Pacaembu, o Santos coloca 30 mil fácil lá. A torcida do Santos, ela na capital, ela é forte. Porque acontece o seguinte, por incrível que pareça, quando a torcida da capital desce para Santos, as torcidas se enfrentam. Então elas têm uma briga, se marca confronto na chegada em Santos, eles vão brigando até com o Batão aqui, subindo eles vão brigando. Coitados, então é incrível, a torcida do Santos é rachada. Coitados, velhinho. Pô, tenho dó. Vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui, continuando falando do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos falar então do nosso glorioso São Paulo. São Paulo que jogou ontem contra o Cruzeiro, empatou 1-1. Eu não sei se o São Paulo perdeu 2 pontos ou ganhou 1 ponto. Pra mim, se for pensar friamente, ganhou 1 ponto. Concorda, Dudu Flores? Depois de acabar o jogo, eu concordo que ganhou 1 ponto. Antes do jogo, eu achei que teria... Se falasse que seria empate, eu ia falar que tinha perdido 2 pontos. Mas
conforme foi o jogo ontem, se não fosse o Thiago Volpe, eu ia estar chorando hoje. Porque fez um gol, como é que vocês até falaram no programa. Assistência de quem no gol do Pato, Dudu? No craque Reinaldo. Daí você até veio Pô, São Paulo não fazia gol não sei quantos jogos. Mas quem assistiu o jogo sabe que era questão de tempo pro Cruzeiro empatar. Porque daí o São Paulo para de jogar, começam a assistir. Eu não sei se os caras comeram uma feijoada antes do jogo, porque o time do São Paulo, de repente, parece que perde interesse no jogo. E aí tomou o gol de falta, que poderia ter tomado antes esse gol. E aí o São Paulo não reage, daí teve jogador expulso, porque, né? Mas foi expulso nos acréscimos. Não, mas eu tô falando, mas é expulso, mas é um cara que não vai jogar o jogo que vem, né? E era um lance que ele quase não consegue pegar o cara, né? O Igor Vinícius, o cara quase arrastou ele pra dentro da área e faz o gol com ele pendurado na camiseta. Para jogador profissional que não pode existir, né, Guilherme? Você concorda comigo? Com certeza. O cara segurar pela camisa. Mas teve alguns desfalques, né, Dudu? O São Paulo, o Antony não jogou. Não, mas eu acho... O Arboleda, acho que não jogou, teve mais um. O Arboleda tem um recado pro Arboleda, viu, Canelo? O Arboleda falou que só vai embora do São Paulo quando ganhar um título. O último imbecil que teve essa ideia de fazer as coisas com título tá pagando agora, viu, Arboleda? Você vai embora, vai parecer o Morgan Freeman aqui do São Paulo. Tem uma questão envolvendo o São Paulo, que aí, até uma vez me perguntaram se o time de São Paulo, essa molecada, era enganação, né? Enganação em si não é, mas veja bem, o São Paulo teve neste ano 29 jogos oficiais, desses 29 jogos oficiais só ganhou 9. Então o São Paulo chegou numa final de Paulista, por exemplo, não foi com a melhor campanha do mundo, né? Está indo pelo Brasileiro aí também bem meia boca. E eu sempre falo o seguinte, se a diretoria do São Paulo, acho que não vai acontecer, porque isso não aconteceu até agora, desde 2012, se a diretoria do São Paulo não traçar de fato o que eles querem com o São Paulo, vai ser isso aí. Não dá para entender porque o elenco do São Paulo em si não é um elenco ruim. Não é um elenco ruim. O Alexandre Pato, tudo bem que ele está meio fora do peso, enfim, tá, mas o Alexandre Pato, com a técnica que ele tem, se o Alexandre Pato ficar em forma, ele vai se transformar tranquilamente em um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. A gente tem o Hernandes, que quer queira, quer não, o passo do cara é diferenciado, não adianta. O Hudson é bom jogador. O Hudson, jogando na lateral, está indo muito bem. A defesa do Arboleda é um bom jogador. Eu tenho minhas ressalvas com o Thiago Volpe, sempre eu falo isso, para mim, tranquilamente, num time grande como o São Paulo, ele teria que ser o terceiro goleiro e olhe lá, mas enfim. Mas foi bem, né, Pudim? Depois de 29 jogos, um jogo precisava ir, né, meu? Esse ano eu já joguei uns 14 jogos, em 3 jogos... Mas a torcida do São Paulo não está um pouco exigente demais, não? Por que eu vou falar que tá um pouco exigente demais? A gente só quer ganhar um jogo, porra. Não, mas aí vamos ganhar um jogo bem, né? Jogar bola. Não precisa ser clássico, não precisa ser goleado. O São Paulo jogou contra o Cruzeiro. O Cruzeiro vem agora numa fase que não está muito bem, mas o Cruzeiro é um dos melhores times do futebol brasileiro, é o Cruzeiro. Mas é freguês do São Paulo, Marcão. Mas o empate com o Cruzeiro em casa é um resultado normal. Esquece. Concordo. Então, como se o jogo tivesse sido em Minas. O problema é a sequência que o São Paulo... Mas aí a gente tem que ver o seguinte, o Cuca já começou a dar algum padrão pro São Paulo. O São Paulo, a gente vê o São Paulo jogar, ele teve ali as suas limitações, o Guilherme bem lembrou também, teve alguns desfalques, e o São Paulo jogou contra o Cruzeiro, ou seja... Tem um pouco de paciência a torcida do Tricolor, que o São Paulo vai melhorar um pouquinho. Sabe por que eu falo de paciência? Porque o São Paulo estava muito ruim. Pedir paciência pro torcedor do São Paulo é quase tiração de sarro. Paciência é mais do que tem, quantos anos... Mas vai ter que ter, o Cuca chegou agora há pouco tempo, não dá, vocês vão ter que esperar. O Fábio Pedrão tá até falando, perguntou pro Marcão, né? O que fazer para o São Paulo decolar nesse Campeonato Brasileiro da Série A, né? Até que o gol só descendo, tal, talvez... sugerindo que se cair melhora, né? Mas essa parada vai ajudar muito. E o Oraldo Jardim, bem lembrado, Oraldo, muito bem lembrado. O Cruzeiro perdeu boa oportunidade de matar o jogo, que foi naquele lance com o David, que ele saiu cara a cara com o Volpe, não sabia o que fazer com a bola, né? E o Volpe tirou no tapinha. E o Egídio no finalzinho. Até alguém virou e falou assim, se fosse o Ronaldo, faria o gol. Eu falei, então por isso que é o Ronaldo, né? Por isso que é o Ronaldo. Se fosse o Ronaldo, não tava 1-1. Não tava 1-1. O Cruzeiro tava igual o São Bento, achou que poderia ganhar o jogo. Realmente, o Cruzeiro teve chance de matar o jogo. O São Paulo, por isso que eu falo que o São Paulo ganhou um ponto e não deixou de perder 2. Agora, o Marcão tem razão. Agora o São Paulo precisa saber o que ele quer da vida. São Paulo
na minha opinião, tá tentando trazer o Ricardo Oliveira agora. Puta, olha, é um chute. Olha, vou te falar. Todo mundo quer o Ricardo Não, Oliveira? viu, eu tiro no pé e do bom. Parece tá? que tem 18 anos, né? É um baita tiro no pé, não tem lógica o São Paulo especular o Ricardo Oliveira. O time do São Paulo precisa investir um pouquinho mais na base, que foi isso que fez com que o São Paulo tivesse sucesso Mas por fala, muitos porque anos. é uma roubada porque não tem um meia de ligação para enfiar essas bolas nele. Não, é isso? até tem. Porque se você pegar os 5 melhores artilheiros poderia até ter do um meio de Brasil, ligação. ele tá. Poderia até ter um meio de ligação, mas não tem cabimento se pagar mais de meio milhão. Eu ainda acho pro cara... que o futebol Entendeu? está muito dependente de Fred e Será Ricardo possível? Oliveira. Tá. Será possível que na Infelizmente base... tá, ó. será O Fred que ontem foi fraco, hein? Veja bem, será brasileiro possível... inteiro, ele não fez nada. Será possível que na base do São Paulo, não tem um jogador que possa, não digo ser um Ricardo Oliveira da vida, mas não é possível que na base do São Paulo... Mas essa transição é longa, Pudim. Não dá. Não. Jogador da base, ele São tem Paulo, São centroavante, Paulo eu acho acho que tinha que falar o difícil. seguinte, gente, negócio é o seguinte, Cuca, vamos tocar esse brasileiro do jeito que dá, tá? Não vamos jogar também para... não vamos ter o risco de cair, de ser rebaixado. Aliás, São Paulo, mesmo se jogar mal, não tem risco de ser rebaixado. Acho que esse ano não. E é o seguinte, vamos planejar para o ano que vem. Gente, São Paulo não vai ser campeão brasileiro. Vamos ser coerentes. Não vai ser campeão brasileiro. Não, então vamos fazer uma estrutura, vamos pegar a nossa base, vamos fazer um negócio bacana para o ano que vem a gente entrar para valer. Se a diretoria de São Paulo não pensar assim, eu sei que a torcida não vai pensar, que é título, que é isso, que é aquilo, mas, poxa, o São Paulo não tem planejamento e faz muito tempo. Os caras querem Libertadores. Se tiver paciência, o Cuca vai dar padrão de jogo para esse time. Com um certeza. dos melhores treinadores do país. O problema é ter paciência. A gente está falando de um time, um dos gigantes do futebol brasileiro. Vamos lá, o São Paulo vai continuar então a sua sequência do Campeonato Brasileiro, vai jogar contra o Avaí, jogo lá no Ressacada, no próximo sábado, 21 horas. O jogo da balada é o jogo da redenção, vamos assim dizer, do São Paulo, porque o Avaí é candidatíssimo a ser rebaixado, na minha opinião. Já é um dos quatro. Então o né? São Paulo precisa fazer a redenção aí, fazer 3-4 aí, e é isso aí. Vamos rapidinho, já está acabando o programa, falar do nosso glorioso Palmeiras. Aliás, o Guilherme Caniello veio aqui só para falar do Palmeiras, né? Palmeiras que jogou contra a Chapecoense, venceu 2-1. Eu penso, já falei várias vezes, o Palmeiras tem elenco, está se qualificando para ser campeão brasileiro. Eu acho que na virada do primeiro para o segundo turno já dá para dar o título para o Palmeiras. Olha só, hein? Você está cravando isso, não é de hoje, Pudim. Não é mesmo. Realmente, ontem foi uma das partidas mais difíceis aí nesse Campeonato Brasileiro, dos últimos jogos do Palmeiras. Depois de não sei quantos jogos, se não me engano, contra o São Lourenço, pela Libertadores, o Palmeiras teve a sua defesa vazada e tomou um gol. Foi um gol de pênalti, marcado pelo Everaldo, o atacante da Chapecoense. Foi tonto também. Foi um jogo. O Daverson colocou o braço, exatamente. O Dudu marcou seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro, ele que estava precisando marcar, ele mesmo se cobra muito, atacante que não faz gol, apesar dele ser líder em assistências absurdo no ano. Mas foi um jogo que o Palmeiras, como sempre, brigou. Não teve a sua dupla de zaga titular, porque o Luan tá sob cuidados médicos aí. Volta próximo sábado, provavelmente. E o Palmeiras agora tem 2 jogos em casa, né? Contra o Atlético do Paraná e o Avaí. Antes da parada para a Copa América. Tem tudo aí para fechar com mais 6 pontos e manter essa liderança. É o único jogo perigoso do Palmeiras contra o Atlético Paranaense. O único. Foi na que é um Arena? bom time. Não, no Allianz, os 2 jogos no Allianz. É o único. Nem A única isso, chance. acho. Não tem a menor chance. Contra o Avaí vai atropelar. Quem joga cartola pode pôr o time inteiro do Palmeiras contra o Avaí, que é de 3 para cima. Viu, Pudim? Porque quando o Atlético ele tem bons resultados em casa, né? Fora ainda dá uma patinada. Mas é um time hein, chato. cara? É um time chato, é o famoso time encardido. Talvez possa dar aí algum susto no Palmeiras. É o único time que tem condições, né? O Avaí, desculpa. Só se for uma zebra muito grande, igual aquele CSA e Palmeiras CSA, lá. só se o Filipão dormir no ponto de novo. Um destaque para o Lucas Lima, que fez uma boa partida. O Felipão vem dando uma sequência para ele. Foi o 4º jogo É seguido. o Thiago Volpe do Palmeiras. E Fez jus aos 700 mil por mês, Não, né? não. Ó, ele não pode reclamar que não tá tendo oportunidade. O Felipão tá sendo muito justo com o elenco inteiro. Campeonato Brasileiro, pode abraçar a viúva que já era. também já Pode abraçar a viúva porque já era. Palmeiras é campeão. Rapidinho pra gente poder ir embora, já tá acabando o programa. O Palmeiras não enfrenta o Atlético Paranaense, jogo na sua casa no Allianz, no próximo sábado, 16 horas. Como falei, o único jogo que tem risco aí pro Palmeiras. Rapidinho falo do Corinthians, que não jogou nesse fim de semana. O Corinthians joga amanhã contra o Flamengo, pelos oitavos de final da Copa do Brasil. O Corinthians que tem um grande problema, que é o Fagner, né? O Fagner não jogará.
não melhorou suas dores da coxa esquerda. É um grande desfalque para o Corinthians. O Corinthians que, apesar de ter feito aí alguns lampejos de bons jogos, né? Mas o lado direito do Corinthians é um dos melhores lados, é a grande fuga do time do Corinthians, é o lado direito. Sem o Fagner, perde muito em qualidade. Precisa saber quem que vai ser o camisa 9, porque se for jogar com o Wagner Love, tem uma grande chance. Na minha opinião, o Corinthians ele deve jogar para tentar fazer o gol e depois fazer aquele clássico jogo do Corinthians e se fechar na casinha e esperar ver o que acontece, para tentar arriscar em uns pênaltis, porque aí o Cássio, nessa hora, todo mundo sabe que o Cássio é monstro, e aí pode ser a grande chance do Corinthians. Na minha opinião, o Corinthians deve jogar com o Wagner Love camisa 9, já justamente para tentar esse... E também para entrar naquela história da lei do ex, aquela coisa toda, então o Wagner Love provavelmente deve ser o camisa 9 do Corinthians. Como falei, perde muito do lado direito, não tem o Pedrinho que está servindo a seleção sub-20, assim como também o Vital, Matheus Vital, então o lado direito do Corinthians realmente vai ficar muito capenga, e aí tem que rezar pro Cleison e pro nosso glorioso Danilo Avelar dar certo no lado esquerdo. Então o Corinthians joga amanhã, jogo contra o Flamengo, jogo às 21 horas. 21 horas, se não me falha a memória. Muito bem, vamos embora, galera. Já está acabando o nosso programa. Queria mandar um grande abraço para todo mundo que está curtindo o programa. Fábio, o nosso glorioso Marcão Resenha, boa noite. Boa noite, senhor Herculano. Um abraço, fique com Deus, boa semana a todos. Seu Herculano! Senhor Herculano voltou. Vamos jantar aí, seu Herculano. Verdade. Dudu Flores, boa noite. Boa noite, queria mandar parabéns pro meu filho aí, ó, Gustavo. Amanhã faz 12 anos. Parabéns. Parabéns, Gustavo. Parabéns, um grande abraço. E pizza boa na Saporito. É verdade. Saporito, 3231-3333. Muito bem, só confirmando, o jogo é 21h30, tá? Jogo lá no Maracanã. Ó, galera, um grande beijo do Gordo pra todo mundo. Na próxima segunda-feira estamos de volta. Fui!